E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje, nosso segundo encontro, nós estamos falando sobre sistema imunológico. E hoje vai ser muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o efeito do sedentarismo no sistema imunológico. Então, pessoal, a primeira coisa que tem que pôr na cabeça, tá? Quando a pessoa fala, eu estou indo na academia 3 vezes na semana, eu estou sossegado, não sou sedentário. Pera aí. Segundo o Colégio Americano de Ciências do Esporte e segundo até a OMS, essa pessoa ela é sedentária. Por que sedentária? Porque ela faz exercício, tudo bem. Só que a atividade física dela diária é muito baixa, ela passa muito tempo sentado. E esse é um problema. Trabalhando, hoje é tudo carro, é tudo transporte que não tem movimento, tudo a pessoa geralmente está sentada. Pode olhar, você mesmo procura sempre lugar para sentar. Então o que acontece? Temos menos atividade física. Tem os dados de 2018 do Vigitel, eles mostram bem claro em que o brasileiro ele vem comendo mais verduras, tomando menos refrigerante, só que o seu peso está subindo, sua porcentagem de gordura sobe. Mesmo fazendo mais exercícios, tem lá, aumentou o exercício. Só que o que acontece? Até no lazer, só que o problema, pessoal, ainda, atividade física é baixa diária. É número de passos. Coloca aí o celular para marcar quantos passos você dá por dia, você vai perceber que dá muito abaixo daquilo que era esperado. Né? Quem está em torno de 10, 12 mil, você dá muito menos que isso. Então, é um problema. É um problema de saúde pública. Por quê? Porque o sedentarismo, o que ele vai levar o sedentarismo? Então, lembra que eu falei da imunidade? Olha o sedentarismo com a imunidade agora. Presta atenção aqui, ó. Agora vai vir aqui perto. Fica vendo. Lembra, a primeira coisa, lembra que tem uma resposta, ela é importante para todos os sistemas. Ele tem uma resposta primária, uma secundária, uma inata, outra adquirida. Né? Você conhecer um pouquinho das células do sistema imunológico, tá? E agora, nós estamos conversando agora, nós vamos conversar sobre aquilo que modula o sistema imunológico. O que faz o sistema imunológico ficar pior ou ficar melhor? Olha lá, então vamos falar a primeira coisa do sedentário, né? Então, presta atenção um pouquinho. Pessoa sedentária, o que ela vai ter de cara muito? Estresse, pessoal. O estresse é uma coisa que vai atrapalhar muito essa pessoa. Muito. Né? E ela ficando estressada, o que vai acontecer? Ela vai comer mais, ela vai ganhar mais peso, ela vai dormir menos, ela vai ter problemas para dormir, ou seja, ela gasta, tem relações onde a pessoa, quando ela dorme bem, ela até perde peso. E quando tem o sono muito conturbado, ela ganha peso. Então, vai observando. O estresse aumenta da pessoa sedentária. A alimentação aumenta e ela não dorme bem. O que vai acontecer, então, com o sistema imunológico dela? Vai ficar bagunçado. Então, aqui, está mostrando aqui a relação que tem entre o bom estresse e o mau estresse. Como o bom estresse? Sua vida tem estresse, não tem jeito. Mas ele tem que ser mediado. Como assim? Estilo de vida, o sono, a alimentação, exercício, atividade física, elas melhoram o estresse da pessoa. Ao mesmo tempo que atividades sociais ajudam a melhorar também. A pessoa poder sair, poder se relacionar. Hoje não está podendo fazer isso, pessoal. Isso já aumenta o estresse. Estamos num período que aumenta o estresse de todo mundo. Uma outra situação, atividades, por exemplo, yoga, meditação. Hoje está muito na moda o até me perco para falar, que é o mindfulness também. Né? Tem muitas pessoas que procuram coach. Então, tem relação com o estresse também. A pintura, a dança, né? O caminhar, eles estão relacionados a diminuir o estresse. Então, quando você não tem essas atividades para direcionar um estresse positivo, começa a ter os problemas psicológicos. E aí é um problema. Por que o problema? Você vai comer mais, como falei, vai dormir pior. O que acontece com a pessoa que ganha peso?
que acontece com a pessoa que engorda? Pessoal, então olha lá. A pessoa é magra, ela tem macrófago, nós vimos que os monócitos, eles migram do sangue para dentro dos tecidos. Isso quer dizer que no tecido adiposo, né, vai ter nas células adiposas, que são os adipócitos, vão ter macrófagos, são do tipo M2, e eles ficam lá bonitinho, controlando o processo de inflamatório, o processo de liberação de energia, tal, belezinha. O que vai acontecer? Quando a pessoa come demais, esses macrófagos, eles não vão estar em tal grande número em relação como o M1, que é um outro tipo. O que vai acontecer? Quando você come bastante, a gordura vai entrar e vai aumentar a célula do sistema do adipócito. Ele hipertrofia. E quando ele aumenta, os macrófagos M1, eles não entendem aquela relação de ver a célula crescendo. E aí, elas migram para dentro da célula. O que acontece? Junto com água também. O que vai acontecer? Ela inflama. Ela começa a inflamar. E quando ela inflama, o macrófago ele vai liberar adipocinas, que são proteínas. E no sangue eles aparecem como vão aparecer como até anticorpos, imunoglobulinas. Então, lá dentro da célula, o que vai acontecer? Vai liberar um monte de citocinas. Essas citocinas, elas têm algumas que são muito importantes, que vão aumentar e vão dar sinais químicos no seu corpo. Então, por exemplo, a TNF-alfa é liberada, como aparece também a interleucina 6, que ela é importante para a pessoa. Só que quando a pessoa está obesa e sedentária, ela acaba prejudicando. Por quê? Ela aumenta o processo inflamatório. Então, quando você vê aquela pessoa que fala, ai, eu não sou obesa, eu só tenho um pouquinho de... Celulite. Um pouquinho de celulite. Eu não sou obeso. O que é celulite? Inflamação da célula do tecido adiposo. E tem água lá. Muito bem. Aí, pessoal, essas citocinas, né, que tem a interleucina 6, o TNF-alfa, o que vai acontecer? Elas vão para o cérebro. E lá no cérebro, olha o que ela vai fazer, pessoal. Tem hormônios também que é relacionado com a leptina. O que vai acontecer? Ela vai diminuir o gasto calórico, ela vai deixar a pessoa mais lenta, vai dar mais fome, menos vontade de fazer exercício e só cansada. Esse é o primeiro processo que acontece quando começa a engordar. Depois, olha o que acontece, olha em cadeia. Isso no sangue, ela vai para o seu fígado, e lá no seu fígado, ela vai aumentar o cúmulo de gordura, vai começar a aparecer esteatose, que é gordura no fígado. Mas um pouco antes, ela vai começar a aumentar a glicogenólise. O que é? Começa a liberar mais açúcar no seu sangue, libera mais glicose. Ou seja, aumenta a glicemia. Tá, e aí? Lá no seu músculo, o que é a TNF-alfa? O que é a isoleucina 6 vão fazer? Interleucina 6. Elas vão lá, elas vão diminuir a captação de glicose do seu músculo, o que chamamos isso de resistência à insulina. Porque o pâncreas continua liberando insulina, ainda mais agora que o seu fígado está produzindo, liberando muito. E aí, você começa o caminho da diabetes. Ó, tudo porque você engordou. Tudo porque você é sedentário. Olha a tristeza. E aí, o que acontece? Vira uma doença crônica. Por isso que a obesidade é conhecida como doença crônica de grau 1. Tá? Então, pessoal, quando você fala de uma pessoa que está sofrendo de Covid, que foi para o hospital, ela não tinha nada. Ela tinha estresse, ela tinha distúrbio de sono, ela tinha problema de alimentação, tá? Isso, e ela não fazia exercício, não tinha condicionamento. Isso vai acontecer o quê? Vai aparecer doença. Qual a doença? Diabetes. Resistência à insulina. Então, o risco de morte aumenta. Tem relação. Então, olha lá aqui agora. Para entender um resumão para você hoje, ó. A falta da atividade física leva a aumento da gordura visceral. Começa a aparecer um processo crônico de inflamação no seu corpo. E aí vai aparecer resistência à insulina, arteriosclerose, neurodegeneração, crescimento de tumor, doenças cardiovasculares, vai aparecer o câncer de cólon,
vai aparecer o câncer de mama e pode aparecer as doenças como a depressão e também a dementia, que é doença, a pessoa fica meio alterada. Então tem relação entre a falta de atividade e obesidade. Então, a única forma de você mudar isso é fazer o sistema imunológico seu trabalhar para você. E aí? Como é que nós fazemos ele trabalhar para você? Não perca, pessoal. Amanhã nós vamos começar a mostrar como nós fazemos o seu sistema imunológico se tornar melhor. Tá certo? Então, agradecer de novo, né, todos vocês aí que são nossos alunos da Academia Summer Fitness, porque sabe que a gente direciona isso para resolver esse problema, não é? E uma outra, e agradecer também ao professor Fábio Sischini, que aparece aqui, que está viajando, né, falando sobre viajando pela fisiologia. Então, se você é professor, quer aprender, procura o Fábio. Você vai aprender muita coisa para falar sobre fisiologia. E é importante ainda agora que nós, da educação física, fazemos parte, né, das pessoas que cuidam da saúde também hoje dentro do hospital. Então, pessoal, muito obrigado, boa noite, até amanhã.